Olá pessoal, como dito antes na aula passada, eu ia ensinar vocês a instalar o Windows 10 em uma máquina virtual, certo? Então eu vou fazer isso aqui, aqui dentro do Linux, né? No caso do Ubuntu, eu já tenho a ISO do Windows 10 aqui na minha máquina, certo? Ele está aqui dentro da pasta ISOs, então eu vou utilizar essa ISO aqui para instalar o sistema operacional Windows 10. Então, para quem não sabe, uma ISO é a imagem de um disco, tá? A imagem de um CD, de um DVD. Então ele cria esse arquivo aqui num formato de disco. Então o programa que eu vou utilizar para criar essa instalação do Windows 10 é o VirtualBox, tá? Essa aplicação ela é gratuita, você pode baixar na internet de graça. Existem outros programas de virtualização, como o VirtualBox, o Workstation, certo? Só que o Workstation é um programa pago, tá? Então, é o ícone aqui do VirtualBox, é esse íconezinho aqui. Eu vou clicar nele, ele vai me abrir a janela. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte de VirtualBox, porque isso aqui é uma aula à parte. Então eu só vou ensinar vocês a instalar o Windows 10. Na aula passada eu mostrei os dois setups, né? Como você configura o setup para dar boot pelo pendrive. Então quando chega naquela janela do Windows 10, pronto. Dali em diante é só instalar, tá? Então aqui com a nossa janela aberta do VirtualBox, eu vou clicar nesse botão aqui, novo, certo? E no botão novo, eu vou dar o nome da minha máquina virtual. Então eu vou colocar aqui Windows 10, certo? Tipo de sistema, pasta de arquivos, ele vai, essa máquina virtual vai ser salva aqui nesse caminho, né? A minha pasta Fantine. O tipo de sistema operacional é o Microsoft Windows e a versão é 10, né? 64 bits, que é a versão que eu vou instalar. Então, o que seria uma máquina virtual? Uma máquina virtual é você, por exemplo, instalar o que é como se fosse um computador dentro do próprio computador, tá? É um computador virtual. Tá? Então você é muito bom assim para quem estuda redes de computadores, precisa instalar um servidor. Então o aplicativo ideal é esse VirtualBox, tá? Mas se você, por exemplo, não é só o Windows que eu posso instalar, eu posso instalar o Linux, o Solaris, o Mac OS, certo? E aqui as versões de todos os Windows que eu posso instalar. Então, feito isso aqui, eu vou clicar em próximo. Memória. Bom, se eu estou criando uma máquina virtual, evidentemente a máquina virtual tem memória e HD, não é verdade? Então aqui ele está especificando para mim 2048 megabytes de memória, ou seja, são 2 GB de RAM. Mas o ideal para o Windows 10, no mínimo, é 4 GB. Então eu vou botar 4 GB aqui. Só arrastar essa barrinha aqui, ó. 4 GB, certo? Clico em próximo. Nessa outra área aqui, disco rígido, eu vou deixar essa opção do meio aqui marcada e vou clicar em criar. Tipo de arquivo de disco rígido. Vou deixar VDI. Clico em próximo. Armazenamento em disco rígido físico, dinamicamente alocado, certo? Vou deixar essa primeira opção marcada. E o tamanho do arquivo, ou seja, tamanho em disco. Eu vou colocar aqui 50 GB, tá? Que acho que tá bom demais para a gente poder trabalhar. Que eu sei que essa máquina mais tarde eu vou apagar. Então eu vou clicar aqui em criar, né? Eu posso colocar o tamanho que eu quiser aqui. Tá vendo? 2 TB. Eu posso até atingir 2 TB, mas meu HD com esse sistema que está instalado nele é de 150 GB. Então 50 GB tá bom o tamanho. Vou clicar em criar. Vocês podem reparar que ele criou essa máquina aqui, ó, o Windows 10, ela está desligada. É como se fosse uma máquina de verdade. Mas antes de eu começar a instalação, eu tenho que fazer alguma configuração nela. Primeiro, eu posso clicar com o botão direito aqui na máquina do Windows 10 e clicar em configurações, ou posso clicar aqui, ó, direto em configurações, certo? Agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou adicionar aquela ISO para instalar?
Do lado esquerdo da janela, eu vou clicar na opção armazenamento. E aqui, ó, onde está escrito vazio, é como se fosse a unidade de drive de DVD, certo? Então eu seleciono aqui. E aqui do lado direito, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, onde está o desenho de um disco, certo? Eu clico e vou selecionar o arquivo de disco óptico virtual. Eu clico aqui e vou procurar a minha ISO. Onde é que está a minha ISO? Vou aqui em pasta pessoal. Eu vou procurar a pasta ISOs. E vou selecionar aqui, ó, Microsoft. Não, desculpem. Windows 10 ISO. E clico em Open. Feito isso, eu clico em OK. E vou clicar agora em Iniciar. Ou seja, vou fazer a máquina agora. Vou ligar a máquina para poder instalar. Clico em Iniciar. Aqui nessa janela, ele já dá o boot pela ISO, né? No caso, o CD. Então eu tenho duas versões. Essa versão minha do Windows 10, ele tem a versão 64 bits ou 32 bits. Eu aconselho vocês a instalar sempre a versão 64 bits, porque as máquinas novas de hoje em dia, todos os processadores são 64 bits. Mas se você tiver alguma máquina antiga, né, uma máquina fraquinha, que tenha 2 GB de RAM, então você instala a versão de 32 bits. No caso aqui eu vou instalar a versão de 64 bits. Vou dar um Enter. Ele começa a carregar a barra. Já abre a tela do Windows. Pronto. Lembra da aula passada, quando a gente parou naquela parte da janela do... Pronto. Chegando aqui, o que vocês vão fazer? Primeiro, mudar o tipo de teclado. No caso, no Brasil, a gente usa o ABNT2, que é o padrão de teclado no Brasil. Certo? Clique em avançar. Nessa outra janela, ele pede para instalar agora. Eu clico em instalar agora. Quando eu clico em instalar agora, ele pede para ativar o Windows. Mas aí no caso você clica aqui, ó, não tenho a chave do produto. Clica nele. O interessante dessa minha ISO é que essa ISO, a versão 64 bits, eu posso instalar a versão Home, a versão Home Single Linguagem, a Education e a Pro, certo? Então, para um usuário normal, eu instalo sempre o Home Single Linguagem, certo? Porque se eu instalar a versão Pro é só, por exemplo, para a área de comércio, área mais industrial, né? Ou seja, se eu quiser colocar o Windows 10 em uma rede, né? Que se for um usuário normal, eu não preciso adicionar isso aqui numa rede de servidor. Então, eu vou instalar a opção Home Single Linguagem e clico em avançar. Aceito os termos de licença. Clico em avançar. Agora aqui é interessante. Quando vou na casa do cliente, eu sempre personalizo a instalação. Eu sempre crio uma partição secundária, ou seja, partição C e partição D. A partição C eu deixo o sistema operacional. Já a partição D eu deixo para arquivos do usuário, né? Arquivos do usuário, porque se de repente eu precisar formatar aquele computador, eu não preciso apagar os arquivos ou fazer backup, se tiver tudo salvo na partição de arquivos. Então como é que faço isso? Eu vou clicar aqui, ó, na segunda opção, personalizada, instalar apenas o Windows avançado. Eu clico aqui. Ele mostra aqui o disco rígido. Vocês podem ver que ele não tem nada, ele está zerado. Então eu vou clicar aqui em novo. Ele dá um tamanho. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse HD. Eu vou botar aqui 25. 25. Deixa eu ver. Vamos ver se vai. Clique em OK. Tá vendo? Então, a partição ficou com 23,8 GB, né? A partição primária. Essa segunda que sobrou aqui, eu clico nela,
clico em novo e aplico. Pronto. Criei duas partições. Uma para o sistema operacional e a outra vai ser para arquivos do usuário. Então eu clico aqui na primeira partição, clico em formatar, dou um OK. Já formatou. Segunda partição, formato. Pronto. As duas partições foram criadas. Essa primeira aqui, ela é reservada para o sistema. Então isso aqui a gente não mexe. Isso aqui já é padrão. O Windows 10 é que instala, certo? E muita atenção nessa hora. Quando você for botar para instalar, sempre a partição primária. Ou seja, partição primária, desculpem. A partição 2, que é a partição onde o sistema operacional vai ser instalado, certo? Selecionei a partição, clico em avançar. Daí em diante, ele vai começar a copiar os arquivos, né? Nessa parte aqui demora um pouquinho, então eu vou dar uma pausinha e quando terminar eu volto e continuo a aula. Pronto. Feita aquela parte da instalação, ele começa a instalar os recursos. Depois ele passa a instalar as atualizações, certo? Uma dica importante, gente, quando você for instalar o Windows, instala ele sem estar conectado com a internet, certo? É um conselho que eu dou a vocês. Aí está tentando instalar as atualizações. Ele vai pedir para reiniciar. Será reiniciado em 8, 7, ou simplesmente eu posso clicar aqui, ó, certo? Mas deixa ele reiniciar sozinho. Ó, pressione uma tecla para iniciar o CD. Não clique, deixe ele passar. Se vocês apertarem uma tecla, ele vai começar toda a instalação de novo, certo? Isso aí só é na primeira vez que você bota o CD ou o pendrive. Depois desse processo todo, ele vai pedir para colocar o nome, senha, vai mandar, vocês vão ver aí, certo? Eu mesmo não gosto de usar o Cortana, eu desabilito muitas coisas da Microsoft, porque quando você chegar no final da instalação, ele vai pedir para ativar um monte de itens. Eu desativo tudo, porque se a Microsoft pede para ativar é porque não presta, certo? De primeira vez assim ele demora muito, iniciando serviços. Só esperar mais um pouquinho. Preparação dos dispositivos. Essa parte é a parte mais demorada do sistema. Tem que ter paciência e esperar um pouco. Depende muito da máquina que você está usando.
Pronto. Essa aqui é a famosa Cortana. Eu vou desabilitar aqui, certo? E vou esperar que ela abrir aí o comentário dela todinho. Vamos lá. Pronto. Depois daquele processo demorado todinho de desabilitar a Cortana, deixa eu desabilitar de novo, esqueci. Então eu vou escolher aqui a linguagem que a gente vai usar, no caso Brasil, certo? Clico em sim. Aguardo outra vez um momento. Aquele mesmo esquema que eu falei. Tipo de teclado, qual é o layout do teclado? Eu vou escolher o ABNT2. Clico em sim. Ele pede para adicionar outro tipo de layout de teclado. Não, eu vou pular essa parte. Mais um tempinho. Pronto. Chegando nessa janela aqui, ele pede para conectar a internet. É por isso que eu peço a vocês, sempre quando for instalar, deixar a internet desabilitada ou tira o cabo ali de trás do computador. Então eu vou clicar aqui, ó, eu não tenho internet. Certo? Por isso, ó, porque se ficar conectado com a internet, ele vai fazer esse monte de coisa. Isso aqui vai demorar mais ainda a instalação. Então eu vou clicar aqui, ó, continuar com a configuração limitada. Nessa outra tela aqui, ele pede para botar o nome do computador. Eu vou botar aqui, casa, e clico em avançar. Senha. Não, agora eu não vou colocar senha. Clico em avançar. Espero de novo. Mais outra janela aqui, ó, faça, nananana, clico em não. Permitir que o Cortana tal, eu clico aqui em recusar. Nessa outra janela aqui, é o que eu disse a vocês. Chegou nessa parte aqui, ó, desabilita tudo. Desabilita tudo. Que se a Microsoft diz que presta, é porque não presta. Certo? Eu deixo tudo isso aqui desmarcado. Toda vez que eu vou instalar esse maldito Windows 10, eu deixo tudo desmarcado. Certo? E clico em aceitar. Pronto. Feita a instalação, ele vai ficar fazendo essas balelas toda aí, certo? Que o Windows 10 é demorado para instalar? É. Depende muito da máquina, certo? Pronto. E tá aí, gente. Instalação completa, certo? Essa aqui é a área de trabalho do Windows 10, certo? Então, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a instalar o pacote Office, verificar se os drives estão instalados e instalar o Google Chrome, antivírus, certo? Então, até a próxima videoaula.